Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de Geografia? Sim? Se estão prontos, vamos começar? E sempre começamos organizando os nossos materiais. Pegue seu caderno ou uma folha para anotar as atividades. Pegue também seu lápis de escrever, lápis coloridos, apontador, aqueles materiais de sempre. Se você tiver uma mesa para apoiar esses materiais, ótimo. Caso não tenha, pega um livro firme ou mesmo uma caixa, certo? Agora eu vou lhe dar alguns minutinhos para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e terminar essa organização. Eu já volto! Tudo pronto? Se está tudo pronto, vamos começar. E sempre começamos pela nossa revisão. Vamos lembrar o que estudamos na aula anterior? Vamos lá? Olhem só! Vimos na aula anterior um vídeo, sim, um vídeo intitulado A Cidade e as Águas. E a partir desse vídeo conversamos sobre vários aspectos. Vamos lá? Vamos ver? Olhem aqui comigo, falamos sobre os processos naturais que alteram as paisagens. Vejam aqui desenhos que representam esses aspectos naturais. O vento, o gelo, a erupção vulcânica, um terremoto, um furacão. São exemplos de fenômenos naturais que podem alterar as paisagens, certo? Vamos continuar, porque na sequência nós fizemos uma atividade. Atividade 1. Explique como os processos naturais atuam na produção e mudanças das paisagens. A partir de tudo que conversamos, você tinha esta tarefa para realizar. Ela está aí? Você conseguiu concluí-la? Eu espero que sim. Depois, falamos também que além dos processos naturais, existem os processos
antrópicos que também atuam nas mudanças das paisagens. Processos antrópicos? Sim, é a ação humana. A ação humana também transforma as paisagens. Então, nós conversamos sobre isso, falamos, por exemplo, a partir do vídeo, que a cidade foi crescendo, as pessoas foram ocupando a cidade, a princípio as áreas mais altas, mas depois também ocuparam áreas mais baixas, próximas, olhem só, ao leito dos rios. Então, nós tivemos várias situações, uma delas, o enfrentamento a enchentes, a inundações que aconteciam com frequência. Então, os seres humanos resolveram este problema. Mas como? Deem uma olhadinha aqui. Olhem só, canalizando, retificando e muitas vezes escondendo boa parte dos rios das cidades. Então, fizemos mais uma atividade. Letra A. Explique como os seres humanos atuam nas mudanças das paisagens. E aí, crianças, esta atividade está aí? Você conseguiu dar um bom exemplo de como os seres humanos transformam, modificam as paisagens? Eu espero que sim. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essas mudanças nas paisagens e vamos falar também sobre os problemas ambientais. Deem uma olhadinha aqui. Aula 17, problemas ambientais nos espaços de vivências. Esses problemas ambientais também alteram as paisagens e nós já vamos descobrir isso. Para começar, vamos assistir a um vídeo intitulado Bacia Hidrográfica. Deem uma olhadinha aqui no slide, olhem lá. Vídeo Bacia Hidrográfica. Vocês vão observar, vão acompanhar o vídeo atentamente e no retorno nós vamos conversar sobre os detalhes mais importantes dele. Já volto! Num planeta de águas abundantes como a Terra, a natureza organiza seus espaços por meio das bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica é a unidade de planejamento da natureza. Os rios formam bacias hidrográficas ao drenar as chuvas que caem na região delimitada pelos divisores de águas. Toda essa área é modelada e influenciada pelo rio. O que acontece em um ponto da bacia hidrográfica pode repercutir no todo. Desde que cai sobre os continentes a partir da chuva, a água corre em direção ao mar. Arroio, riacho, córrego ou rio, a água sempre encontra o caminho. Formando microbacias, subbacias, bacias médias e bacias hidrográficas enormes, com o rio despejando suas águas sempre num rio maior, atinge o oceano. Curitiba tem 6 bacias hidrográficas principais: Atuba, Belém, Ribeirão dos Padilha, Barigui, Passaúna e Iguaçu, que coleta água diretamente e também recebe as águas drenadas das outras 5 bacias. Na busca pelo mar, o caminho das águas curitibanas é longo. Pelo Rio Iguaçu, as águas da capital alcançam o Rio Paraná em Foz do Iguaçu, depois de participar do espetáculo das cataratas, é claro. Como parte do Rio Paraná, essas águas chegam ao sul do continente e formam o Rio da Prata. As águas que correm aqui, portanto, correm na 2ª maior bacia do continente sul-americano e na 5ª maior bacia hidrográfica do mundo. Então, terceiro ano, conseguiram acompanhar? Sim? Viram quantas informações interessantes? E nós vamos explorando todas essas informações ao longo da nossa aula, certo? Então vamos observar diversas imagens para irmos conversando. A primeira delas é essa aqui, olha ali. Olhem bem essa imagem. Ela representa uma bacia hidrográfica.
Sim, bacia hidrográfica. Esta expressão apareceu no vídeo, certo? Inclusive, era o título do vídeo. Mas será que você compreendeu o que é bacia hidrográfica? Vamos então pensar um pouquinho sobre isso, sobre esse conceito, a partir de algumas imagens? Vamos lá! Olhem aqui novamente, a professora tem aqui a bacia hidrográfica. Observem que eu tenho linhas em azul, eu vou destacar aqui, olhem lá uma das linhas em azul. O que será que isso significa? Vamos ver novamente? Olhem lá. O que é isso aqui? É um rio, vou destacar ali, é o rio principal dessa bacia hidrográfica, é o rio principal. Mais uma vez, vejam de onde ele começa, vejam lá, e olhem lá, onde ele vai desaguar. Observem que esse rio, ele nasce numa área mais alta daquele relevo, e ele vai desaguar no mar. Mais uma vez, isso é muito importante, olhem só. Perceberam? Muito bem. Outra coisa importante aqui é que existem outros corpos d'água, outros rios. Eu vou destacar também. Vamos lá? Olhem com a professora. Olhem lá. Certo? Perceberam? Eu coloquei um tom de azul um pouquinho diferente. Olhem lá. Vejam bem? Então, esses outros corpos d'água nós chamamos de afluentes. Afluentes do rio principal. Então, esse rio principal tem a sua bacia e outros corpos d'água, outros rios, córregos, riachos que desaguam dentro desse rio principal. E o que será que faz empurrar todo esse volume de água para dentro do rio principal? O que será? Que conclusão vocês chegam a partir dessa imagem aqui? Olhem bem, eu comentei com vocês que, olhem novamente, que o rio nasce ali numa região mais alta. Então, é o relevo, é a diferença de altitude do terreno que faz com que uma determinada água da chuva corra numa direção e não em outra direção, certo? Agora eu vou dar aqui mais um exemplo para vocês entenderem bem isso. Nossa, professora, mas folhas de couve? É, folhas de couve. Olhem só, aqui nós temos também um bom material para mostrar essa lógica da bacia hidrográfica, certo? E não é que a professora trouxe para vocês aqui uma folha de couve? Olhem lá, uma folha de couve. E em muitas folhas de árvores nós conseguimos fazer esse comparativo, certo? Então vamos lá. Vejam que nós temos aqui, olhem lá, uma ramificação da couve bem no meio, bem central, que poderia ser o nosso rio principal. Então a professora vai marcar aqui. E as outras ramificações, os outros veios, seriam os rios afluentes ao rio principal. Todos eles, ó, correm para dentro do rio principal, certo? Então vamos lá? Vamos acompanhar comigo. Então vamos fazer esse comparativo. O veio principal seria o veio principal da couve seria o rio principal, certo? E os outros veios, os afluentes, que correm para o rio principal, crianças, olhem lá, todos correndo para o rio principal. E o que mesmo que empurra toda essa água para esse rio principal? O relevo. Então aqui, ó, as bordas dessa couve representam a bacia hidrográfica. Nós temos um relevo que empurra essa água para dentro do rio principal, certo? Foi possível compreender? E existem vários veios, rios maiores, riozinhos menores, córregos, olhem só, que fazem às vezes aqui desses afluentes. Muito bem. Tudo bem, terceiro ano? Foi possível compreender? Então esta área aqui de drenagem da água, onde todos os corpos d'água seguem numa mesma direção para dentro de um rio principal, nós chamamos de bacia hidrográfica, certo? E é o relevo que empurra toda essa água para dentro desse rio principal. Como nós podemos observar já na sequência. Antes, a professora vai colocar aqui, ó, a linha representando o rio principal, certo? Conseguiram ver? Olhem lá mais uma vez.
Da mesma forma que eu fiz agora há pouco aqui na couve no estúdio. Agora, olhem essa imagem. Aqui nós temos uma maquete que mostra um relevo, certo? Olhem só. Então, observe que nós temos um lago ali e uma linha que representa um rio. Onde esse rio está nascendo? Onde vocês acham que esse rio está nascendo? Ali no lago? Ou naquelas áreas mais altas? Então, será que já deu para entender? O rio provavelmente está nascendo nas áreas mais altas, exatamente. Olhem lá, eu vou colocar o rio, olhem lá. E ele vai correr para as direções mais baixas, mais uma vez, olhem só. Ele correndo para dentro do lago. Então, ele nasce lá naquela montanha, na área mais alta, e vai correr para dentro do lago, onde é a sua foz, onde o rio, olha lá, termina. Vou colocar aqui uma seta indicando a nascente do rio e aqui o lago, que é a foz deste rio, certo? Então, muito bem! Agora, vamos observar uma imagem que apareceu no vídeo das bacias hidrográficas de Curitiba. Vejam, os limites dessas bacias hidrográficas não precisam ser altas montanhas, não. Relevos mais elevados já conseguem dividir as bacias hidrográficas, certo? Então, vamos observar que aqui em Curitiba nós temos 6 bacias hidrográficas, assim como destacou o vídeo. Então, olhem lá, a bacia do Atuba, do Belém, esse rio que já falamos muito nas nossas aulas, a bacia do Ribeirão dos Padilhas, do Barigui, do Passaúna e do Iguaçu, certo? Olhem aqui mais um pouquinho, que nós vamos destacar neste outro mapa todas as bacias hidrográficas do Paraná, sim. Lembrando que os limites dessas bacias são altitudes mais elevadas. Vamos achar aqui Curitiba? Vamos lá? Olhem lá Curitiba, vamos lá. Curitiba, viram que a professora contornou? Vamos mais uma vez? Cadê Curitiba? Veja, Curitiba, toda a região de Curitiba está dentro da bacia de um rio maior, que é o rio Iguaçu. Não foi dito no vídeo? Foi comentado no vídeo exatamente. Uma bacia vai completando uma outra bacia. Então a bacia do rio Barigui, com a bacia do rio Belém, com a bacia do rio Atuba, toda a água daquela bacia vai lançar as suas águas onde? Na bacia do rio Iguaçu. Acreditem? Sim, vamos ver como ela é grande, olhem lá, vou destacar aqui. Rio Iguaçu. Toda essa área em azul ali, ó, é a bacia do rio Iguaçu, certo? Então, toda a área aqui de Curitiba, toda a água, toda a drenagem que acontece nessa região vai para dentro da bacia do rio Iguaçu. E o que foi dito no vídeo? Que o rio Iguaçu corre para o interior do Paraná e vai compor as cataratas do Iguaçu. E depois de formar as cataratas, ele lança suas águas no rio Paraná. Vejam como as coisas estão interligadas. Por isso, todo o impacto ambiental que acontece aqui vai interferir ao longo do trajeto de todo esse rio, certo? Por isso é importante pensarmos sobre os cuidados que devemos ter aqui, próximo à nossa casa, com o córrego que passa no nosso bairro, com o rio que passa no nosso bairro, certo? Então vamos observar mais uma vez outro slide que mostra também, vejam lá Curitiba, agora aqui é só a bacia do rio Iguaçu. Curitiba ali, estão notando que a professora contornou? Mais uma vez, Curitiba, agora a bacia está toda em amarelo. Vejam todos os outros rios que vão formando a bacia. Tem alguns nomes ali que vão formando essa bacia, ou seja, desaguam, né, no rio Iguaçu, certo? E o rio Iguaçu acaba ali? Olhem lá, ele acaba no rio Paraná. Então ele vai formar, olhem lá nesse mapa, a bacia do Paraná. Vejam que a professora colocou uma seta para vocês identificarem a cor dessa bacia. Olhem lá, esse mapa mostra as bacias hidrográficas do Brasil, certo? Observem bem que eu destaquei ali a bacia do Paraná. Olhem lá, bacia do Paraná, certo? Muito bem.
A bacia do Rio Iguaçu está dentro da bacia do Paraná. E acabou por aí? Não acabou, porque o rio ainda não chegou no mar. Então, olhem lá a bacia do Paraná e o que vai acontecer, vamos ver aqui no próximo slide, ele vai lançar as suas águas na bacia do Rio da Prata. Exatamente! E a bacia do Rio da Prata não pega só o Brasil. Sim, pega também Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então vejam bem, todos os rios da capital curitibana lançam as suas águas no Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu, por sua vez, corta, né, o sul do estado do Paraná e vai lançar as suas águas no Rio Paraná. E depois o Rio Paraná lança suas águas no Rio da Prata. Olhem só que interessante, como é complexo tudo isso e como está tudo interligado. Então, voltando aqui, observem mais uma vez que a nossa bacia do Rio Iguaçu compõe também a bacia do Rio da Prata. Isso é muito importante compreendermos, entendermos essa dinâmica e assim entendermos que ações nossas aqui no nosso dia a dia impactam toda uma dinâmica da natureza, certo? Agora, vamos voltar a algumas imagens do vídeo? Vamos lá? Observem aqui as áreas urbanas e a impermeabilização do solo. Então esse foi um tema tratado no vídeo também, que as áreas urbanas ocupam essas bacias hidrográficas. E ela tem uma característica, certo? Que é impermeabilizar o solo. Mas impermeabilizar o solo com o quê? Olhem bem na imagem, percebam. Aqui nós temos muitos materiais impermeáveis. Asfalto, cerâmica, vidro, calçadas. Exatamente. Então, o que será materiais impermeáveis? São materiais por onde a água não passa. Então, as áreas urbanas têm essa característica. Ela impede que a água da chuva infiltre no solo. Já, olhem essa imagem aqui, também retirada do vídeo. Vejam a diferença. Nós temos aqui uma área com cobertura vegetal, muita vegetação. Então, o que acontece? A água da chuva consegue infiltrar. Sim, a água da chuva tem vários obstáculos, né? A vegetação, as folhas caídas no chão, mas aos poucos ela vai infiltrando no solo. Isso é algo muito positivo. Olhem essa outra imagem aqui. Olhem essa outra imagem. A infiltração da água em áreas com cobertura vegetal. Vejam. A água da chuva caindo nessas árvores. Então ela encontra nessas árvores uma barreira. Já aconteceu com você de passar por debaixo de uma árvore horas depois da chuva? Já aconteceu? E de repente dá um ventinho e caem gotinhas de água. Então, a árvore é uma barreira, ela segura essa chuva, ela segura essas gotas de água e vão liberando aos poucos no solo. Saibam que isso é bastante positivo e impedem, por exemplo, inundações, por isso a importância da cobertura vegetal. Então, aqui nessa imagem, nós temos um lençol freático que vai sendo recarregado. Lençol freático, professora? Sim! Quando essa água da chuva infiltra, ela vai formar o que nós chamamos de lençol freático. Olha nessa imagem aqui na sequência, vejam lá, olhem lá. Aqui é a água da chuva e vejam que ela vai infiltrando. Estão vendo ali essa área em azul? É água debaixo do solo, sim, água debaixo do solo. Muitas vezes, quando os profissionais da construção civil vão fazer uma obra, eles precisam furar o solo. E eu mesmo já vi, nesse processo de fazer a fundação, a água emergir. Sim, porque chegou próximo ao lençol freático, certo? Então, olhem lá de novo para vocês compreenderem bem. E esse lençol freático vai alimentar os rios da cidade, certo? Os rios de modo geral. Certo, crianças? Muito bem, olhem lá o rio aqui, vejam.
Estão vendo? Então, essa água que se infiltra também alimenta os rios, os córregos. Então, agora, no próximo slide, vamos observar aqui, mais uma vez, o que acontece nas cidades. Olhem bem, uma chuva intensa caindo numa cidade. Essa é a imagem do vídeo, certo? E olhem aqui no asfalto. Olhem no asfalto o que está acontecendo. Estão percebendo? O que é isso? Poças de água. A água está sendo acumulada ali, certo? Sim, você já viu isso acontecer? Já viu? Então, mais uma informação importante do vídeo é essa aqui. O escoamento superficial acontece de formas diferentes. Nas cidades, olhem lá, nas cidades, 85% da água da chuva que cai escoa pela superfície. Sim, escoa pelas calçadas, escoa pelas ruas. 85% da água é muita água. Apenas os outros 15% acabam infiltrando no solo, porque nós temos essas barreiras que não deixam a água passar, como a calçada, como eu acabei de falar para vocês, o asfalto, certo? Agora, observem ao lado, numa área de cobertura vegetal, vejam lá, ó. Área com cobertura vegetal, 10% dessa água escoa, só 10% escoa. O restante vai ser infiltrado, vai entrar no solo, certo? Então, isso evita o quê? Por exemplo, as inundações, as enchentes, que é algo muito comum, certo? Principalmente nas grandes cidades, e causam muitos transtornos. Mas é importante nós sabermos o seguinte, vejam bem, isso também foi destacado no vídeo. Normalmente, os rios têm um leito menor. Em épocas de chuvas regulares, normais, ele tem um leito menor, ok? Mas, em alguns momentos, em períodos de chuvas mais intensas, ele ocupa o leito maior. E isso, gente, é natural, é da natureza. Existem ciclos, certo? E isso acontece com frequência. O problema é que as pessoas acabam ocupando esse espaço próximo às margens do rio. E aí são mais impactadas quando chove muito, certo? Então é algo que a gente precisa pensar no planejamento urbano. Não são áreas adequadas para construções de casas, de moradias. E nas cidades existe um recurso importante para controlar também isso, esse fluxo de água pela superfície. Vejam aqui, são as galerias pluviais. Foi comentado no vídeo, certo? Olhem essa imagem que mostra uma galeria pluvial. Então aqui nós temos uma área onde acontece o escoamento da água da chuva. Vocês já viram aquelas bocas de lobo próximas às ruas? Já observaram? Por ali a água da chuva deve entrar, não é de esgoto, é água da chuva que passa por ali e vai passar por essas galerias. E ela vai ser despejada no rio mais próximo, ok? Agora, destaco aqui com vocês duas imagens que mostram essa ocupação das margens dos rios. Vejam, então, aqui o leito menor do rio, vocês podem notar tranquilamente, né? Mas no período de chuva, certamente todas essas casas sofrerão com os impactos de uma enchente, certo? Muito bem, olhem aqui o que eu acabo de falar para vocês, né? Uma inundação, uma enchente. Como em áreas com muitas construções a água não infiltra, olha só o que acontece. Ela fica parada, as galerias pluviais não dão conta de escoar a água muitas vezes, por vários motivos. Às vezes o volume é muito intenso, mas às vezes, sabem o que tem nas ruas e nas galerias pluviais? Olhem aqui o que tem nelas muitas vezes: resíduos, rejeitos ou lixos, certo? Então aqui o lixo é um grande problema. Sim, observem esse acúmulo aqui. É um acúmulo de muitos resíduos e rejeitos, certo?
Quando a professora fala resíduos, a professora está falando de materiais que podem ser reciclados, reaproveitados. Rejeitos já são materiais que não é possível mais reaproveitar, certo? Olhem aqui a quantidade. E esses resíduos e rejeitos podem também causar enchentes, inundações, como eu acabei de comentar com vocês. E olhem lá, também causam poluição das águas, crianças. Deem uma boa olhada. Inclusive, na primeira imagem, a gente vê perfeitamente muitos resíduos ali, materiais que poderiam ser reciclados, certo? Olha que pena. Na sequência, mais resíduos e rejeitos poluindo o solo. Vejam bem. Que desagradável. Agora, olha só quem veio falar conosco. Vamos ver quem é? A Clara. Oi, Clara. O que você veio falar com a gente? Ih, ela tá perguntando alguma coisa ali. Vocês sabiam? Ué, vocês sabiam do quê? Vamos ver? O que, Clara? Quando os resíduos não recebem o destino final adequado, eles causam sérios problemas ao ambiente e às pessoas? Então, crianças, vocês sabiam disso? Dessa informação que a Clara acabou de nos passar? Que quando esses resíduos e rejeitos não têm um final adequado, eles são muito prejudiciais? Tanto ao meio ambiente quanto a nós? Vocês sabiam? Sim, sabia, mas eu sei, vocês são muito espertos. E eu sei que nas aulas de geografia e de ciências nós já falamos muito sobre isso. Então, é verdade. E como eu sei que vocês já têm essa informação, eu trago aqui um quiz. Isso mesmo, sobre esse assunto. Um quiz com algumas perguntas. Vocês topam fazer comigo? Topam? Então vamos lá. A professora vai trazer aqui algumas informações sobre essa questão da poluição. E aí vocês me ajudam, certo? Vamos lá então. Vamos lá. Tenho aqui algumas questões. Os resíduos e rejeitos causam poluição visual e... Vamos completar, crianças. Vamos lá. E número 1. O local fica feio e desvalorizado? 2. A área fica super interessante. Então, crianças, e agora? Eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Vamos ver. Ela já apareceu na aula. Vejam lá. Será que nós vamos completar essa frase com a número 1 ou com o número 2? Vamos pensar? O local fica feio e desvalorizado com a poluição visual? Ou a área fica super interessante? Me digam. Qual vamos completar? Com qual frase nós vamos completar? Muito bem! Quem respondeu frase 1 acertou! O local fica feio e desvalorizado. Sim, o excesso de rejeitos e resíduos jogados, abandonados nos lugares, não é legal, certo? Vamos continuar? Vamos lá! Os resíduos e rejeitos causam poluição da água? Olha, agora é uma pergunta. Já falamos sobre isso, eu acho que vocês vão acertar. Vamos lá, número 1. Não, jogar os resíduos nos rios é bom, porque a água leva embora. Será que é bom? Vamos pensar? Temos mais uma opção. Sim, pois a decomposição dos resíduos e rejeitos contaminam as águas. E aí, crianças, qual resposta nós vamos dar a essa pergunta? Vamos pensar? Vamos olhar mais um pouquinho? A pergunta é: os resíduos e rejeitos causam poluição da água? 1. Não. Jogar os resíduos nos rios é bom, porque a água leva embora. Ou 2. Sim, pois a decomposição dos resíduos e rejeitos contaminam as águas. Então, vocês concordam comigo que é a número 2? Sim, pois a decomposição dos resíduos e rejeitos contaminam as águas. Claro que contaminam, já falamos sobre isso, certo? Mais uma perguntinha. Os resíduos podem causar a morte de animais? Será, crianças? Vamos ver. Número 1. Não, os animais convivem bem com esses resíduos.
2, sim, porque engolem isopor, plástico e até filtro de cigarros. Então, qual será a resposta? Será que esses resíduos podem causar a morte de animais? Sim, muito bem. Número 2, sim, porque engolem isopor, plástico e até filtro de cigarros. Crianças, é muito comum vermos nas reportagens, vermos imagens de animais que morreram com vários resíduos no seu estômago ou presos, no seu corpo. Então, não é legal, por isso ele tem que ter um destino correto. Vamos lá? Mais uma pergunta? Agora é o seguinte: os resíduos e rejeitos causam poluição do ar? Será que os resíduos e rejeitos causam poluição do ar? Vamos às frases? 1. Não. A melhor solução é queimar os resíduos. Sim, pois quando queimados fazem fumaça e fuligem. 3. Sim, e o local fica com um odor desagradável. Então, crianças, será que eles causam poluição do ar? Será que o ideal é queimá-los? Ou não? O que vocês acham? Número 1, 2 ou 3? Me digam. Vamos pensar? São 3 opções agora. Será que é sim ou não? É sim. Causam poluição do ar? Se você respondeu número 2, sim, pois quando queimados fazem fumaça e fuligem, você está correto. E se você respondeu a número 3, sim, e o local fica com um odor desagradável, você também está de parabéns, porque queimar resíduos e rejeitos não é a melhor opção, certo? Vamos a mais um desafio. Os resíduos e rejeitos causam enchentes? Ei, se você prestou atenção na aula, você já sabe essa resposta. Vamos lá? Número 1. Não. Jogar os resíduos nos rios é bom porque a água leva embora. 2. Sim, porque entopem os bueiros. Então, crianças, essa ficou fácil, certo? Olhem lá. Sim, porque entopem os bueiros. Muito bem, vocês estão de parabéns. Mais uma frase. O acúmulo de resíduos e rejeitos podem causar doenças? E agora, será que causam doenças? Será? Você já pensou sobre isso? Vamos ver aqui. Vamos ver as alternativas. 1. Sim, porque ajudam na proliferação de roedores e insetos. Aumentam os roedores e insetos. Será? Eles se multiplicam? 2. Não, basta saber conviver com esses resíduos e rejeitos. E então, o que vocês acham? Número 1 ou 2? Será que ajuda a proliferar roedores e insetos? Vamos ver aqui? Olhem lá. Sim, porque ajudam na proliferação de roedores e insetos. Então, mais uma vez, a gente tem a certeza que os nossos resíduos e rejeitos têm que ter um destino correto, adequado, porque senão eles causam muita poluição, certo? Então, agora, a professora traz a primeira atividade. Vamos lá? Número 1, letra A. Você identifica algum problema relacionado com os resíduos e rejeitos no lugar onde você mora? Explique. Então, infelizmente, a nossa sociedade ainda tem muito problema em lidar com seus resíduos e rejeitos. Nós precisamos nos educar muito a respeito disso. Agora, eu quero que você pense aí no local onde você vive, no bairro onde você mora, se a população, de modo geral, tem algum problema relacionado aos resíduos e rejeitos, ao descarte adequado, por exemplo, ou à produção em excesso desses materiais. Vamos pensar e vamos registrar na atividade? Vamos lá, alguns minutinhos para vocês.
Então, terceiro ano, conseguiram fazer a atividade? Eu espero que sim, porque agora a nossa aula chegou ao fim. Sim, chegou ao fim. Na próxima aula nós vamos retomar um pouco mais este tema, certo? Então agora vamos à nossa revisão? Vamos lá? Então, na aula de hoje, identificamos diferentes problemas ambientais, suas causas e efeitos. Também identificamos os problemas ambientais causados pelos resíduos e rejeitos. Certo, crianças? Então agora a professora Dircélia se despede de cada um de vocês. Deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!